Você está no Back do Futuro, um canal que fala de tecnologia, futurismo, sociedade e temas relacionados. Embarque com a gente, vamos viajar nas ideias. O tema de hoje é sobre as profissões e os trabalhos do futuro, também a gente levando em conta que o espaço e as distâncias sejam encurtadas com novas tecnologias e que se também exista, né, vidas em outros lugares e como a gente iria interagir nesses planetas e vidas que são fora da Terra, além da nossa. Com certeza, a gente já começa às vezes de aquele papinho assim de boteco, né? E eu inconformado conversando com o Bira, né? E você vê todo dia notícia, porque a NASA quer colonizar Marte, quer não sei do que. Eu falei, pô, em vez de povoar, pega o lixo que tem no mundo aí, que é um problema, né? Já tá contaminando o solo com churume, com um monte de porcaria. Vamos fazer um aterro sanitário espacial, pega todo o lixo que tem aqui, manda embora, fica com a Terra limpinha. Isso é uma coisa que eu e ele discordamos. A gente faz um lixo aqui na Terra e vai querer limpar, sujar os outros planetas também, é complicado. Mas com certeza, como a gente conhece como humanidade, né, teria com certeza ideias, né, privadas nesse sentido de criar aterro sanitário na Lua. Imagina que loucura, colocar o lixo da Terra na Lua ou colocar num outro planeta que não seja gasoso, né, sólido em volta aqui na perto das galáxias, pegar elementos, né, fazer mineração de elementos que não tem na Terra, que seja da galáxia, que seja de utilização nossa aqui, lixo talvez radioativo, né, que a gente muitas vezes não sabe como utilizar, como o da FIM aqui. Só que a gente também não saberia dos impactos, né, que isso poderia causar dentro da nossa própria galáxia. A gente esquece que a gente não vive de forma isolada, né? A gente aqui tem muito hábito de olhar para o céu e olhar de uma forma assim, direta e reta, como se as estrelas já tivessem no lugar delas, que nada pudesse mudar. E não é bem assim, né? Pode chegar um meteorito de fora, um meteoro, né, de fora da galáxia, atravessar e a gravidade da Terra puxar para dentro e dar um outro impacto, como já teve, né, no Golfo ali do México, como já teve no Canadá, que é conhecido, né, crateras grandes, né, umas submergidas embaixo do mar e outras na superfície terrena, que a gente já sabe, né, ver de cima. Tem uma pouca gente sabe aqui, que é no estado de São Paulo, é perto da cidade de São Paulo. Me foge agora o nome, mas tem uma cratera ali que foi um impacto, né? Não foi um impacto tão grande quanto essas outras duas. Deve ter sido o dia que eu tropecei lá e caí. Olha lá, hein? Olha lá. Mas aí as carreiras vão de tudo. Acho que um tempo atrás também teve sobre a Rússia, que eles falaram que estava tendo problema com detritos espaciais que estão tendo em volta para conseguir ter uma visão mais limpa de certas partes do céu, né, da parte celestial, que a gente procura conhecer mais de outros planetas, de outros sistemas, né, solares ou de sistemas planetários, né, que não tem um sol ou dois sóis, né, ou vários. Então, uma das coisas que fica muito claro ali é que tem uma parte do céu que não é muito claro e tem detritos e restos de satélite, restos de metal que foi utilizado de estações espaciais o custo disso era elevado para você muitas vezes descartar na viagem espacial. Que eu saiba, o Musk, né, há um tempo atrás, ele tentou maximizar isso, conseguindo aproveitar a cápsula e trazer de volta nessas viagens de ida e volta espacial para a estação espacial e para testes, né, espaciais que eles estavam fazendo. Então, com a redução do lixo, talvez isso mude, mas ainda se tem muita produção de lixo espacial. Então, o lixeiro espacial vai ser uma das alternativas, né? Alguém que vai pegar esse material e reciclar, talvez, ou recolher para limpar o céu, né, do céu da Terra, né? E a gente pode pensar em N coisas que a gente já fez aqui na Terra, né? Por exemplo, comida, se a gente conseguir criar biomas, né? Ou tiver alguns planetas que é possível aqui perto, não sei se em Marte, né? Dependendo do solo, a gente criar um sistema que tenha gravidade artificial, que consiga ter luz solar artificial ou conseguir refletir para uma certa área e conseguir cultivar comida e trazer para a Terra, ou as pessoas possam se utilizar disso, né? Levar o Green Belt para a galáxia? Exato, levar desde produção de bens e serviços ou algumas coisas que são automatizadas e máquinas que não precisam de terra, né, ou de ar, de elementos que o ser humano precise, né? E ele consiga produzir ou colocar num outro planeta essa produção de carros ou de naves, não sei, né, de foguetes. Então você acabar reutilizando espaços em outros lugares, né, com talvez um maquinário com outros tipos de composto metálico, né, pudesse passar para esses planetas, iria aguentasse melhor a gravidade mais intensa de certos planetas, né, coisa que nossos ossos, né, nossos músculos não aguentam, né.
Então você consegue também povoar sem ao mesmo tempo sem colocar o humano no lugar e fazer essas produções, né? Pensando já numa escala muito mais distante, né? Que a gente consiga acessar planetas que hoje com combustível fóssil ou como é feito não daria, né? Teria que ser uma outra tecnologia. Ainda que talvez seja inviável para que o ser humano habite esse tipo de lugar, né? Talvez você tenha como colocar, talvez é inóspito para nós, mas alguma determinada espécie ali, algum vegetal consegue crescer ali, e você dá um jeito de fazer toda uma tropa ali de trabalhadores, de agricultores mecânicos, né? Ou controlados à distância, para cultivar aquilo e depois só trazer, né? Seria bem louco de ver. Eu gostaria de ver alguma coisa nesse tipo, até talvez não deve estar, o solo lá deve estar até melhor que o nosso, né? Mas e também você poderia, talvez, será que existiria ataque? A gente teve quando começa as navegações, quando começou o fluxo de navios, né, carregando comida ou bens valiosos, lá começaram os ataques de piratas, né? Imagina a pirataria espacial, ataque de aeronave, que loucura. Mas isso a gente está falando de anos na frente, né? Tem uma série que é muito famigerada, tem algumas delas, né? O Futurama, ele abordava algum desses tópicos, né? E eles eram freteiros, né, espaciais, levavam de lugar para lugar, né? Inclusive pressupondo que haveria alienígena no processo, né? Eu falo assim de freteiros, de trazer coisas assim para a Terra que os seres humanos precisam, né? E na ida e a volta. E é legal que tem uma parte lá que é da biblioteca de mentes, né? É meio forçado o negócio ali, mas tem a cabeça das pessoas que você vai lá e dialoga com elas dentro da biblioteca. Em vez de ler o livro dela, você dialoga diretamente com o autor, né? Ou quem tem aquela ideia por trás, ou quem tem o conhecimento. E a gente pode também não extrapolar para isso, né? Mas pensar que as pessoas estão começando a querer se perpetuar em programas, né? E colocar toda a lógica de pensamento, os pensamentos ou os documentos que ela criou e colocar num servidor ou num tipo de armazenamento, né? E você poder consultar ou dialogar com uma inteligência artificial que replique aquela pessoa conversando pelos pensamentos que ela documentou ou que ela tenha falado, né? Então você poder ter um acesso vai ser uma biblioteca que não vai ser uma de bíblios mais, né? Não vai ser de livros, vai ser de mentes, né? Você vai ter um catálogo de mentes que você vai dialogar e trocar ideia em tempo real. Isso aí pode ser uma profissão do futuro, alguém que vai catalogar, seja imagens, arquivos de som, arquivos documentados, escritos, e conseguir transpor isso tudo para uma tecnologia que dialogue com você, né? Então, gente, a gente foi bater um rango e voltou, por isso do corte, viu? E no caso ali, a gente vai continuando falando sobre as carreiras, né? Ou também as mudanças, né? Que no futuro pode ter em relação à profissão, atividade, né? E uma delas que muito claro, né? Com o desenvolvimento de drones, né? E também a parte robótica, caso, né, o ser humano vá para outros planetas que não tem ainda um ecossistema formado, que não seja com todos os elementos que são necessários, né, desde de forjar artificialmente atmosferas, né, com explosão, que já tem muitos artigos aí na internet que falam sobre isso, né, em teoria, também poderiam criar versões robóticas de animais, insetos, plantas, e recriar esse contexto para conseguir fomentar vida, né, ou fomentar desde plantas, né, biodiversidade de forma artificial. Então, pessoas que atuam na área da robótica, mas uma robótica espacial, né, levando em conta os elementos que tem em volta, pode ser uma das alternativas. E tem nas nossas áreas já que são tradicionais, né, de estudo, que seriam desenvolvidas para a área espacial, né, incluindo química, biologia, geografia, genética, né? Com certeza, não só a área de estudo, mas talvez chegue ao ponto de adaptar o currículo escolar, né? Você ter uma geografia, geologia de outros planetas, né? Até a climatologia, porque se for essa realidade, né, as crianças e os alunos já vão ter que estar se preparando para entender como funciona, expandir a mente para tirar da cabeça que a gente tem hoje, desde quando a gente estava na escola, que falar de outro planeta é ficção científica, é futuro inconcebível, né? Então, talvez, eu acredito que seja substituído, pelo menos adaptado a algumas disciplinas assim, curriculares na escola, né? Sim. Na parte da genética, se a gente parar para pensar, né, com conhecimento de outros planetas, né, e talvez com acesso a outras vidas ou outras alternativas, né, de vidas ou de organismos, né, adaptar o ser humano para esses outros planetas, porque não é uma coisa muito tranquila, né? A gente foi preparado para esse planeta, a gente foi criado aqui para a Terra, né? Para a gente ser alterado, para conseguir aguentar pressões maiores de gravidade, né? O ser humano não poderia ir da forma como ele está, né? Ele teria que sempre estar encapsulado ou sempre muito protegido
do que o meio poderia fornecer para ele. E até para preparo de lugares, se a gente avançar essa parte da robótica, inicialmente para preparar os lugares, colocar toda uma automação, né, para fazer isso. Seja robôs com tipo de material ou fabricação dele muito mais fortes, para ele aguentar essa pressão atmosférica, aguentar radiação que é muito mais forte. Teve o caso de um dos astronautas, agora a gente não lembra exatamente o nome, que ele foi para a estação espacial e ficou um tempo um pouco mais longo, né, na estação espacial, e deu problemas graves nele, na pele dele, em várias partes do corpo dele, e com indício que poderia ter câncer, né, porque quando a gente está fora do planeta, a gente não tem a proteção da atmosfera em relação à radiação, né, a gente acaba virando, o escudo não tem, então a gente acaba tendo acesso direto a isso, e o ser humano não foi feito para isso. O magnetismo também ajuda a blindar um pouco, né, dos efeitos da radiação, e a gente já até falou sobre isso, né, o efeito de gravidade zero, muda o comportamento sanguíneo e tudo, então realmente tem efeito colateral assim grande, às vezes nem sempre conhecido, né? Ou perda de QI, é complicado. Também tem outra questão, cara, você pode usar como uma profissão aí, alguém que busque recursos fora, para ver se até trazer melhoramentos para cá, né? Existem algumas amostras assim de meteorito que caiu, que traz alguns materiais ali que tem um comportamento parecido assim, magnético, né? Então, com certeza tem algum recurso aí a ser explorado espaço afora, que pode de alguma maneira melhorar o tipo de ferramenta, de matéria-prima que a gente tem na mão, né? Sim. Todas essas áreas que a gente falou, né, em relação a novos elementos que a química pode expandir, que a gente sabe que muitos dos elementos que a gente tem aqui são exclusivos nossos, porque a gente tem, advieram da estrela, né, que a gente tem aqui próximo da gente, que a maior parte dos planetas foi criado em volta desses elementos que já eram disponíveis para a gente. Se tiver acesso a outros sistemas planetários com outras estrelas, né, outros elementos podem também ser forjados e utilizados de formas diferentes, e a química vai ter que expandir esse campo de atuação de conhecimento. Como também, se a gente parar para pensar, nos campos também de biologia, com outros organismos, né, você vai ter novos arranjos ou novos mapas genéticos, e que a gente pode ter uma compreensão maior de todas as criaturas, né, como elas interagem, como tem as suas nuances em relação a cada contexto. Tem uma série que acho que não passa muito para cá, né, que tem, acho que talvez tenha no YouTube, né, e também tenha para modos alternativos, né, de você obter elas, que é uma viagem espacial, mas mais para um tom mais humorístico, né, que chama Orville. E é legal que um deles eles colocam lá no contexto um zoológico, mas um zoológico de espécies do mundo inteirinho. Meio que faz a gente refletir sobre como o ser humano, como a gente interagiria ou como falaria com outros tipos de povos, né? E se os povos, como eles tratariam a gente, né? E nesse zoológico tem espécimes de toda a galáxia, e o ser humano é só mais um dentro de diversas outras etnias ou raças, né, que tenha de alienígenas. E eles recriam um contexto dos anos 50 e põem eles lá como homem e mulher, né, o casal, e pegam um casal de humanos para colocar no meio. Como a humanidade também ao longo da história dela fez por mais que eram humanos também, né, fizeram com outros tipos de animais, que a gente sabe hoje em dia que não é uma coisa muito correta a se fazer, né, dentro do contexto, não é o correto para a gente tratar outros seres, mas ele esse tipo de série faz uma reflexão de como a humanidade seria tratada se um ser de inteligência maior resolvesse fazer o mesmo com a gente. Então, tem uma ala desse zoológico e o ser humano é uma atração ali, como seria enjaulado e exibido. Sim, mas nem é uma ala inteira. É tipo assim, tem um cubículo, né? Um cubículo que simula uma sala, um lugar onde eles ficam lá de que o homem e a mulher se comungavam nos anos 50, né? Que são um tipo de relacionamento que era mais a moda antiga, né? Nos anos 50. E cada um, porque aquilo ali é a imagem que aqueles alienígenas tinham do ser humano. Eles devem ter visto algum filme, alguma coisa dos anos 50 e colocaram os seres humanos como aquele tipo de vida, mesmo estando no ano 3000, se eu não me engano, que é mais ou menos uma idade futura, né, que tem nessa série. Então, se a gente parar para pensar também, que já foi debatido muito, né, e também aí num campo mais do desconhecido, que a gente não sabe mesmo se tem vida alienígena, né? Então, mas as três alternativas seriam o seguinte: se a vida for muito à frente da nossa, ela chegaria aqui, a gente já pensaria, se ela chegou aqui e a gente ainda não conseguiu fazer a viagem espacial, provavelmente ela vai ser muito mais inteligente que a gente. Então a gente poderia ser subjugado tranquilamente. Com certeza. Se a vida for muito abaixo do que a gente tem como conhecimento, ela não vai conseguir fazer o trajeto. A gente talvez encontraria ela se a gente fosse para um planeta diferente, né?
e o caso de estar na mesma faixa mais ou menos de conhecimento, estaria algo que em franco desenvolvimento dos dois lados, e em algum momento um dos dois ia se encontrar nesse tipo de empreitada espacial. O que você falou é prova disso aí, é a experiência que a gente tem historicamente. O europeu, quando chegou na América e encontrou os nativos, subjugou alguns passivos, né, ou os outros que eram mais hostis, acabaram sendo sobrepujados ali com a força da nova tecnologia mesmo, que era a lança contra a carabina, contra a arma de fogo, né? Era um avanço assim, de certo modo, injusto, desproporcional, não tinha como se defender, né? Aí, agora você falou, né, imagina toda essa galera aí que foi abduzida, tá indo para zoológico espacial então para ser exposta. Aí eu não sei se eles foram abduzidos, né? Em algum lugar eles devem estar. A gente estava conversando aqui que daqui a pouco também, como a gente já tem que pagar para as vias terrenas, né, para as estradas e tal, a gente tem que ficar pagando pedágio e tal. Imagina agora ter que pagar pedágio para via espacial, ou seja, vamos limpar aquele cinturão ali de asteroide que está no meio do caminho, vamos perfurar aquele planeta ali, né? Já que a gente faz os estragos aqui na Terra, o que não garante a gente fazer estrago no espaço também, né? Será que vai ter aqueles letreiros assim, em caso de chuva de meteoros, diminua a velocidade ou não? Ou põe um escudo, né? Escudo de titânio, sei lá. Mas aí também colocar rotatória, né? Para contornar aquele planeta, que a gravidade dele é forte, né? Tem que desviar daquela gravidade ali. Mas aí a gente pensando numa escala mais de longo prazo, né? Isso daí é uma zoeira. A gente está pensando, estão querendo viajar até Marte, né? Se a humanidade conseguir chegar até lá, vai ter que lidar com outros problemas de ordem natural nossa, como indivíduo, de ordem de meio ambiente e também do que a gente vai enfrentar, né? De composição mesmo desses planetas. O projeto inicial que eu li, né, é que a NASA espera em 2033 ter uma aeronave tripulada aterrissando em Marte, né? Agora, entre o objetivo e o possível, né? Só esperando para ver. E tem muitos países fazendo essa corrida, né? A China já tem projeto espacial, a Índia, Estados Unidos e Rússia. Então tem muita gente que vai virar uma corrida espacial, seja no meio público e também no meio privado, né? Então esse foi mais um Back do Futuro. Então se você gostou do conteúdo, se inscreve e dá um tapa no sininho. Em relação a comentários, sugestão de tópicos novos, ou até esses mesmos tópicos que a gente teve e se você quiser que a gente aprofunde mais, só pôr nos comentários embaixo.